o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Ok, todo mundo aí na mesma página? Capítulo 15 de Mateus. Nós temos estado falando desde o primeiro ano, do primeiro dia do ano, sobre o ano da consagração. Ok? Nós estamos falando sobre consagração. Amados, consagração é a coisa mais importante que existe. É a consagração que decide o que vai ser ou o que não vai ser na sua vida. Amém? Capítulo 15, versículo 21. Jimmy, coloca no telão aí o 21. Vamos ler todos juntos, irmãos, esse texto. Vamos fazer diferente hoje. Fique em pé para ler a palavra de Deus. Em reverência. Isso, fique em pé, amém. E nós vamos ler no telão para a gente ler todos a mesma tradução aí, ok? Vamos lá? Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, chamava Jesus, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu nada. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Põe a mão na cabeça e diga assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha mente agora para ouvir a tua palavra. Senhor, eu declaro que a minha mente está alerta e que a tua palavra vai entrar na minha mente. Eu vou entendê-la e aí ela vai para o meu coração, porque eu creio com o coração, segundo diz a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu não sei se você é como eu, mas a primeira vez e até agora, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: mas o que Jesus estava fazendo com essa mulher? Veja a situação. A pobre da mulher tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Então tinha um demônio dentro da casa dela. E aí ela ouve que Jesus está passando por ali. A Bíblia diz que Jesus se retirou e foi ali para o lado da vizinhança em que ela morava. E ela então escuta que Jesus está vindo. E ela sai atrás de Jesus para que a filha dela fosse liberta daquele demônio. E aí ela sai clamando a Jesus, atrás de Jesus. E Jesus faz que nem ouve. Claro que ele ouviu, porque ele não era surdo, né? Mas ele faz que nem ouve o que a mulher está dizendo. Olha que coisa terrível. Como é que você sentiria se você fosse atrás de alguém que você sabe que pode resolver o seu problema e essa pessoa fizesse que nem estaria ouvindo você? Como é que você se sentiria? Então, essa mulher foi clamando. Aí o que aconteceu? Ela deve ter andado um monte de tempo atrás de Jesus, gritando, clamando. Aí até que seus discípulos chegaram e disseram para Jesus: Jesus, esse negócio já foi longe demais. Manda essa mulher embora, despede ela, diz para ela que o senhor não vai fazer nada. Manda ela embora. Aí então, além de Jesus parecer não ouvi-la, vem os discípulos e a rejeitam. Pede para Jesus mandar embora. Então, rejeitada, parece que ela está sendo duplamente rejeitada. E pior, aonde que isso está acontecendo? Com Jesus e os discípulos. Vê se pode uma coisa dessa. Quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando assim: mas o que está acontecendo? Aí,
Jesus não respondeu para eles: eu não fui enviado, mas só a casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus quer dizer? Eu não vou fazer nada por ela, né? Ela não pertence aos judeus, ela é uma gentia, uma ímpia. Aí veja só, ela porém, e ela deve ter ouvido isso, o que você faria se você ouvisse? Se você estivesse passando por esse processo, o que você faria? Talvez quando você clamou, e ele não falou nada, nenhuma palavra, talvez já tivesse ido embora. Eu talvez tivesse ido embora. Mas ela continuou. E aí quando Jesus disse isso, ela veio e adorou a Jesus, dizendo: socorre-me. Ela adorou a Jesus. Será que a gente viria e adoraria num contexto disso, do que está acontecendo? Eu não sei, mas é muito difícil que a gente fizesse isso. Ela veio e adorou. E aí então Jesus pela primeira vez fala com ela. E sabe o que Jesus diz para ela? Olha o texto de que vocês estão com ele aí. No versículo 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de um cachorrinho. E ela falou: ó, não vou dar comida, que era a libertação, que era o milagre, que é dos filhos, para o cachorrinho. O que você teria feito numa situação dessa? Eu não sei, mas eu creio que eu honestamente, sinceramente, eu teria me irritado muito, né? E talvez até teria saído mal com Jesus, dito umas boas para ele. Mas olha só, ela disse: não é bom, não é bom. Aí a mulher olha para ele e replica: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Que coisa! Ela disse: olha, sim, eu não estou pedindo para o Senhor me dar o pão dos filhos, mas eu quero comer das migalhas que estão caindo debaixo da mesa do seu Senhor. Uau! Dos seus donos. Então Jesus lhe disse, agora veja o que Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que queres. E daquele momento em diante a sua filha ficou sã, ficou liberta daquele demônio. O demônio simplesmente foi embora. Agora eu tenho aqui uma pergunta assim, bem leve, para a gente começar a meditação dessa manhã. Quem expulsou aquele demônio? A mulher ou Jesus? Segundo o texto, a mulher, porque Jesus disse: grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. Foi a fé dela. Jesus nem disse: tá bom, eu vou dizer, sai daí, demônio. Não, ela disse: seja feito conforme a tua fé. Você está crendo que ele vai sair mesmo, então que saia. A fé da mulher. Agora, amados, nós estamos falando sobre a consagração e o processo. O que é consagração? Consagração é quando você vai se achegando, você vai dependendo, você vai andando e cada vez mais você vai se tornando unido com Jesus. Isso é consagração. Quanto mais você anda com Ele, mais você vai se dedicando a Ele, mais você vai se ligando a Ele. Isso é consagração. Agora, nós estamos vendo nesses últimos dias o processo da consagração. E aqui nós temos um processo de consagração um tanto estranho. Mas é um processo de consagração. É o processo de consagração da mulher cananeia, lá de Caná. Então, que processo é esse? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. O processo, está aí na nossa introdução, o processo humano da consagração é constituído através de escolhas que fazemos. Escolhas que fazemos. Repita comigo: escolhas. Todos nós fazemos escolhas. As nossas escolhas refletem as nossas decisões. Uma escolha é uma decisão que você faz entre uma coisa e outra. Então o processo de consagração é constituído das escolhas que fazemos. Aquela mulher fez uma escolha. Qual era a escolha dela? Se você precisasse me dizer com as suas palavras, que escolha essa mulher fez? Eu diria com as minhas palavras: ela tomou uma decisão de não largar do pé de Jesus enquanto não fosse abençoada. Ela falou: olha, e eu não largo.
e eu não largo. Ela fez aquilo que a Bíblia relata que Jacó fez lá no Velho Testamento. Ele estava fugindo do irmão dele, e aí tinha um rio, ele mandou a família para frente, e ele ficou atrás lutando com Deus. Ele se agarrou com Deus, e ele lutava com Deus, e passou a noite toda lutando com Deus. E quando chegou de madrugada, Deus disse para Jacó: me deixe ir, já vem a madrugada. Jacó disse: se o Senhor não me abençoar, não vou te deixar ir. Agora veja, será que Deus não podia fazer assim no Jacó? E ele fazia, pronto, era Deus. Agora então, por que Deus fez isso? Porque Ele ama que você expresse a tua decisão. Porque a tua decisão, a tua consagração consiste das tomadas de decisão. Ali era a consagração do Jacó, aqui foi a consagração dessa mulher. E assim tem que ser a tua consagração. Então olha só, tudo que precisamos no nosso processo de consagração, e é isso que eu quero falar nessa manhã, é de perseverança. Amados, muitas vezes nós perseveramos, vamos orando, perseveramos, mais um passo, mais outro passo, e quando chegamos pertinho de receber aquilo que nós estamos querendo, nós desistimos. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu estudei uma matéria sobre liderança. E nessa matéria de liderança, eu estudei uma curva de como é que a gente se torna bem sucedido. A gente começa lá em cima com o problema e a coisa vai ficando difícil, chega lá no fundo e está difícil, mas a gente ainda está perseverando e a gente vai subindo, e quando chega quase no fim do processo, quando era para a gente ser vitorioso, a gente abandona. Um pouquinho antes da vitória. Tremendo isso, tremendo isso. Então, o que isso fala para a gente? Da perseverança. Nós temos que perseverar até o fim. Se você está crendo em alguma coisa, a palavra de Deus para você é essa: não desista, não desista, porque é a tua perseverança que vai trazer isso à tona. Agora, a pergunta é: por que Jesus fez tudo isso com a mulher? O que ele estava querendo? Presta bem atenção. Será que Jesus já não sabia que ela ia perseverar até o fim? Então, por que humilhou essa pobre mulher desse jeito? Porque humilhou. Não vou dar pão para cachorrinho. O que você quer mais? Pode continuar falando, que eu não estou nem ouvindo. Que humilhação, o que você quer mais? Isso é humilhação mesmo. Ok? Aí vem os outros e dizem: despede essa mulher, está perturbando a gente. Tido como perturbação na vida dos outros. Então, o que é que estava acontecendo? O que é que Jesus queria? Abra sua Bíblia em Romanos comigo. Vamos lá no Romanos, só um pouquinho. Romanos capítulo 10. Eu quero que você examine uma coisa tão tremenda que está escrita aí, que às vezes a gente não lembra. Romanos capítulo 10, versículo 10 e 11. Romanos 10 e 11. Coloca para nós aí, Diego. Aí, Romanos 10. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí nós temos duas coisas. Nós temos boca, diga comigo, boca. E temos coração. Diga comigo, boca e coração. A perseverança depende da tua boca e do teu coração. Não depende só do teu coração, e muito menos só da tua boca. A tua perseverança é um negócio que está ligado com a sua boca e o seu coração, segundo esse texto. Porque com o coração é que se crê. A tua perseverança está ligada à tua fé. Sabe quais são as pessoas que perseveram e não desistem? As que estão crendo. As que estão crendo. E quer saber de uma coisa? No fim do texto, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Se eu fosse dizer isso, em outras palavras, sabe como que eu diria? Eu diria: mulher, por muito menos vexame do que pelo qual você passou, muita gente teria ido embora. Você está crendo mesmo, porque você se agarrou e não deixou ir. Então, fé, o coração dela, sabe, amados? Às vezes nós queremos alguma coisa com Deus, nós estamos crendo que Deus até tem alguma coisa para a gente, mas o nosso coração não é um coração correto perante Deus. Não é um coração que confia em Deus. Às vezes é um coração dividido.
às vezes é um coração que está cheio de amargura, de ferida contra o próprio Deus. Às vezes a gente diz assim, ó, eu vou fazer uma oração para Deus, mas, e às vezes diz isso até como subterfúgio para argumentar contra o que tem contra Jesus no coração. Diz assim, eu vou orar uma vez, porque Deus sabe de tudo, se Ele quiser ouvir, Ele vai ouvir, não precisa ficar orando mais. Sabe, o problema não é Deus ouvir, não é o poder de Deus, o problema não está no poder de Deus e nele mesmo, o problema está em nós, em nós. O que tem que ser construído, não tem nada para ser construído em Deus. Deus é perfeito, nunca será melhor e nunca foi melhor do que é. Ele é perfeito. Agora, eu estou no estado de reconstrução. Eu acho que todos nós deveríamos ter na testa assim, em construção. Pelo menos as pessoas se irritavam menos com a gente, né? Porque elas logo iam ver que a gente não está terminado. Em construção. Quando a gente pisa na bola, quando a gente ofende alguém, quando a gente faz o que não devia saber, a pessoa ia ler lá em construção e dizer, ah, tudo bem, ainda está em construção. Mas nós não temos isso na nossa testa. Então isso é um problema sério. Mas sabe o que acontece com o nosso coração? Às vezes o nosso coração tem mágoa contra Deus. Irmãos, eu já encontrei muita gente que tinha um coração amargurado contra Deus por causa do pai. O pai aqui na terra foi um tremendo safado que não fez o que tinha que fazer quando era criança, quando a pessoa era criança, quando começou a sua vida. E sabe o que aconteceu? Quando chegou grande, que estava na hora de ter uma experiência com Deus, não conseguia se relacionar com Deus por causa da imagem errada de pai. Porque quem é Deus? Deus é pai. E ele não conseguia se relacionar com o pai do céu por causa do pai da terra. Tinha amargura. Tinha amargura lá dentro. Então, sabe o que acontecia? Esse coração, na hora de perseverar, na hora de fazer uma oração, na hora de buscar Deus, não buscava. Ou buscava uma vezinha e já dizia, está vendo? Eu sabia que Deus ia fazer comigo isso. Como meu pai aí fez. Então o processo de consagração, na verdade, é um processo de checagem do seu coração. Porque é na consagração que eu e você temos condição e oportunidade de checar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Gente, essa mulher tirou nota 10 em termos de coração. Jesus disse, uou, você não só tem fé, você tem uma grande fé. Mulher, grande é a tua fé. A segunda coisa é a nossa boca. Com o coração é que nós cremos. Então, às vezes, não há fé porque nós temos um coração dividido, um coração machucado, ferido, que necessita de cura. Mas a segunda coisa é a nossa boca. A Bíblia diz que com a nossa boca se faz confissão. Veja as confissões dessa mulher. A primeira coisa que ela saiu foi atrás de Jesus, dizendo, a minha filha tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Horrivelmente endemoniada. A primeira confissão dela foi a confissão da sua necessidade. Eu necessito do Senhor. Tivesse alguma coisa para fazer, fique sabendo que eu já teria feito, mas eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Então ela foi confessando, a boca dela confessou, olha, eu preciso, tem misericórdia. Se não for a tua misericórdia, eu não sei mais o que vou fazer. A única esperança que eu tenho agora é a tua misericórdia. Veja aí no texto como vai para frente. E ela continuou falando e Jesus não dizia nada. Mas ela não parou. Ela não parou. Quando a tua boca se fecha, a tua declaração é cortada. Você sabia que quando você declara alguma coisa a respeito de Deus, a tua declaração não é só no mundo natural. A tua declaração transcende, é do mundo espiritual. Quando você declara alguma coisa, você está declarando para as pessoas, ali estava Jesus e os discípulos ouvindo, mas adivinha quem estava ouvindo nas regiões espirituais também? Os demônios. E qual era a declaração dela? Era a declaração da consagração. E sabe qual que é a declaração da consagração? É declaração de dependência. Você sabe que o nosso coração e a nossa boca mais deseja
declarar independência. Se você é igual a mim, quantas vezes você já disse, como eu disse, agora chega, declaro minha independência, já chegou no ponto, agora chega. Mas a maior declaração que a nossa boca pode fazer com relação a Deus é uma declaração de dependência. É o que essa mulher vem fazendo. Aí o discípulo disse, Senhor, manda embora, está perturbando. E ela continuou. E aí Jesus disse, olha, não tem como, porque para dar para você o pão eu tenho que tirar dos filhos, não é bom tirar dos filhos e dar para o cachorrinho. E ela ouviu. E ela continuou a declaração de dependência. Ela disse, Senhor, ok, eu sou um cachorrinho, mas eu quero dizer que o Senhor, o que eu quero, que tipo de cachorrinho que eu quero ser? Eu quero ser um cachorrinho da tua casa, para comer as migalhas que caem da mesa dos filhos. Não tem problema que eu seja um cachorrinho, desde que seja teu cachorrinho. Uau! Declaração de dependência. Eu quero comer do que vem da tua mesa, nem que seja embaixo da mesa. Quem de nós faria uma declaração dessa? A gente acharia essa declaração desonrosa, aviltante para a nossa pessoa. Não é verdade? A gente acharia essa declaração uma desonra. Ela não achou. Então a declaração com a boca. E sabe, é a declaração com a boca que determina que aquilo que está no coração, porque a boca fala, diz a Bíblia, do que o coração está cheio. Então o que está no coração, sai da tua boca, é isso que afirma as coisas no mundo natural e no mundo espiritual. Começa firmando no mundo espiritual. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você no processo de consagração. Agora veja só. Vai dizer que você e eu não passamos por tanta coisa que precisamos, com o nosso coração e a nossa boca, reafirmar a nossa consagração a Jesus, a nossa dependência. E como passamos? Então, há 3 coisas que eu separei nesse texto para meditar com vocês. 3 coisas sobre esse processo da consagração. Coisas difíceis sobre esse processo da consagração. Primeiro, o que fazer, que tipo de processo que eu e você temos que andar quando Jesus se cala? Agora presta atenção. Jesus se calou no caso da mulher. Mas eu garanto para você que com você, muitas vezes você já encontrou Jesus se calando. E não vem dizer para mim que não. Parece que ficou calado, e parece que está calado, e às vezes fica um bom tempo calado. E sabe, às vezes nós até chegamos à conclusão que Jesus não queria mais nada com a gente, para descobrir mais ali na frente que ele queria sim. Então, primeiro problema da consagração é quando Jesus se cala. O que fazer quando Jesus se cala? Veja o que a mulher fez quando Jesus se cala. Está aí, letra A. Tem que esperar na compaixão de Jesus, versículo 22, a primeira parte de 22. E ela disse assim, minha filha, Senhor, tem compaixão de mim. E ela diz assim, minha filha está tremendamente endemoniada, tem compaixão de mim. Então ela se agarrou em uma coisa chamada compaixão. Quando Jesus não está falando com você, ele deixa de ser quem ele é? Não. Jesus falando, não falando, ele é quem ele é. Você falando, não falando, você é quem você é. Então, se Jesus é quem ele é, uma coisa que ele é, você pode ter certeza, ele é um Jesus de compaixão. E ele, ainda que não esteja falando com você, o coração dele é cheio de compaixão. Então, a primeira coisa do processo de consagração é que nós temos que nos agarrar e esperar na compaixão de Jesus. A compaixão dele não falha. A minha pode falhar, porque eu estou em construção, em processo. Mas a dele não falha. A dele não falha. Ele já foi até o fim. Morreu, morte terrível, ressuscitou. E agora não está mais sujeito a esse tipo de coisa. Então, esperar na compaixão de Jesus. Quando parece que não está ouvindo, não se ligue no fato de que você não está escutando nada. Porque se você dissesse, não estou captando nada que Deus está falando comigo, você está centralizando em você. Saia de você e centralize em Jesus. Amém. Diga assim, eu não estou ouvindo nada, mas eu sei que Ele tem compaixão.
Você acabou de sair de você mesmo. Sabe por quê que nós perdemos quando podíamos ser vitoriosos? Sabe por que nós perdemos? Porque nós ficamos em nós mesmos. Uma das coisas do processo de consagração é nós temos que sair de nós mesmos. Temos que sair de nós mesmos. E como é que nós saímos? Nos agarrando na compaixão dele. Não é a meu respeito. Senhor, não é a meu respeito. Senhor, eu sei que eu não sou de Israel. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço o pão da tua mesa. Mas, Senhor, eu estou agarrado na tua compaixão, porque eu sei que o Senhor tem compaixão e essa não falha. Saia de você mesmo. Porque muitas vezes nós não ganhamos e nós não recebemos o que precisamos, porque ficamos baseados no nosso merecimento. Nós nos tornamos ofendidos com o que Deus está fazendo, quando Deus está trabalhando, construindo. Nós estamos em construção. Diga comigo, eu estou em construção. E uma das coisas que constrói você é o silêncio de Deus, porque Ele ajuda você a sair de você mesmo e se agarrar nele. Sabe, não é sobre mim, não é quanto eu mereço, não é quanto eu sou, porque se fosse com isso eu já estava derrotado, eu não tinha nem início de história. Entenderam? Então, primeira coisa, se agarra na compaixão. Segunda coisa, não interessa que você está ouvindo ou não está ouvindo, exponha o teu problema para ele. Continue expondo. Continue expondo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você olhar para a tua própria vida, você pode analisar você mesmo, sem que eu analise você. Você pode se autoanalisar. E você vai descobrir uma coisa tremenda. Sabe o que você vai descobrir sobre você mesmo? Que quando você realmente quer uma coisa, quando realmente você assentou no coração, você não desiste. Não desiste mesmo. Por que que nós desistimos das coisas que a gente desiste? Porque a gente realmente não queria. A gente realmente não queria. Não era importante. Olha, fala aqui todo mundo para mim. Deixa eu dizer uma coisa tremenda para vocês. Na semana passada, no mês, vamos pegar o mês passado. No mês passado, eu tenho certeza que Deus cuidou de você de alguma maneira e você viu Deus cuidando. Eu tenho certeza que você fez alguma oração no mês passado. Se alguém aqui passou o mês passado inteirinho sem fazer oração, está com problema. Está muito independente. Não está precisando de Deus. Você precisa fazer oração. Aliás, segundo Jesus, você tem que orar sem cessar. Não é isso que diz na Bíblia? Orai sem cessar. Agora, se eu perguntasse para você que fez oração no mês passado, quantas das suas orações Deus respondeu? Não responda. Mas talvez Ele respondeu a oração que você nem percebeu que Ele respondeu. E sabe por que isso? Porque não era uma coisa realmente do teu coração, que você realmente estava querendo. Ele respondeu na bondade dele, na misericórdia dele. Mas não era uma coisa que você realmente, se você precisasse buscar aquilo em Deus, você não tinha conseguido. Respondeu pela graça. Ok? Não pela tua perseverança. Tinha o lado de Jesus. Sabe, tem duas maneiras que Jesus faz as coisas. Jesus curou pessoas sem que as pessoas pedissem. Mas teve pessoas porque Ele curou pela fé dele. Mas está cheio de coisas na Bíblia, lugares na Bíblia, que Jesus diz, a tua fé te curou. Que é o nosso lado. Então nós, na consagração, nós estamos falando do nosso lado, não do lado de Deus, é do seu lado. Então se agarrar, continuar falando para Ele do teu problema. Tem uns cristãos que parecem assim, tão espirituais, que eles dizem assim, pastor, eu não vou ficar pedindo para Deus coisa pouca. Gente, nós temos que depender em tudo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus se importa com você até um fio de cabelo teu, para Ele é importante. Mas tem gente que diz assim, não, pastor, eu só vou pedir para Deus coisas grandes, quando tiver... Não, isso é uma declaração de independência de Deus. Dizendo, Deus, nas coisas pequenas, deixa comigo. Deixa comigo aqui que eu resolvo. Sou independente, não preciso do Senhor. Ah, não é? Olha, eu tenho um conhecido meu,
alguns anos atrás, faz bastante anos atrás, que morreu uma morte que você diria, não é possível morrer assim. Ele estava andando de bicicleta numa rua, né? Ele e os meninos estavam dando volta, e daí um chegou e desceu da bicicleta e disse: agora é sua vez, pai, dá uma volta. Ele estava assim na calçada. Ele foi descer da calçada, pisou meio com o calcanhar no meio fio, caiu com a cabeça no meio fio, dali nunca mais levantou, morreu. Desceu no meio fio da calçada. Agora fala para mim que você não precisa de Jesus. Desceu no meio fio da calçada. Foi pisar, e ao invés de pisar bem fora, pisou meio com o calcanhar assim, pum, morreu. A mulher dele vendo, todos os filhos vendo, bateu a cabeça, rachou, morreu no ato. Vocês já pensaram? Então, nós temos que falar com ele, esperar nele, falar com ele e continuar. Não crer, a terceira coisa é, não crer que o silêncio é a negação da bênção. Deus não quer me dar, eu não estou ouvindo falar. Diz que ele está negando. Se ele estivesse negando para essa mulher, essa seria o caso específico da gente ver uma negação da bênção de Jesus. Mas quando ele fala, não é sinônimo de que ele não está querendo abençoar você. Não sei se você lembra daquele cego do caminho de Jericó, sentado na beira do caminho, na saída de Jericó. Jesus ia passando, ele era cego, queria ser curado, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que quanto mais ele falava, Jesus nem ouvia. E Jesus vai andando. De repente a Bíblia diz: Jesus para. E daí chamaram o cego. Ele jogou tudo para trás, foi lá e Jesus disse: o que o senhor quer que eu faça? O que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça? Estava na cara, o homem tinha 2 olhos meio brancos assim, é cego, assim como fica, olho de cego. Não tinha Ray-Ban naquele tempo. Então ele tinha um olho bem branco assim. Senhor, que eu vejo. Ele disse: vai, a tua fé te curou. Estava ouvindo ou não? Moral da história: quando você pensa que Jesus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Mas você está em construção. Você precisa perseverança. Lembra o que eu disse no começo? Quando se trata do processo de consagração, o que nós precisamos é perseverança. Ele está construindo a sua perseverança. Ele está ajudando você na tua perseverança. Porque Ele quer levantar você. Ele quer te fazer mais forte, mais firme. Ele está trabalhando na tua perseverança. Então não pense que o silêncio é negação. Nós estamos falando o que fazer nesse processo quando Jesus se cala. Se agarre a Ele. Continue expondo. Não pense que o silêncio é negação. E sabe, não fique focado na rejeição das outras pessoas. Aí, o pobre da mulher estava andando atrás, os 12 discípulos e Jesus andando. E os discípulos dizem: Senhor, manda essa mulher embora. Vocês acham que ela não ouviu? Claro que ela ouviu. Não se foque no que os outros pensam de você. O que os outros pensam de você não é o que Deus pensa de você. Os outros não são Deus. Mas sabe o que acontece? A gente deixa os outros governarem a nossa vida. Muitas vezes a gente anda pelo que os outros pensam, pelo conceito dos outros. A gente faz coisas que faz para ser aceito. Faz coisas que faz para ser aceito. Irmãos, você só precisa ser aceito por uma pessoa, Jesus. Você não precisa ser aceito por mim, nem por seu pai, por sua mãe. Sabe o que a Bíblia diz? Se minha mãe e meu pai me rejeitarem, o Senhor me acolherá. A aceitação de um ser humano para o outro é muito complicado o negócio. Porque está todo mundo em construção, alguns bem no comecinho. É um canteiro de obra total. Não tem nada no lugar ainda, não sabe nem o que vai ser o edifício. É tão bagunça que está lá, tão bagunçado o lugar. Então estamos todos em construção. Então não se preocupe. Você precisa ser aceito por Jesus. E quero dizer para você: olha para você, põe a tua mão assim, você. Põe a mão de você para você se sentir. Deixa eu dizer, esse ser aí que está tocando em você, que é você mesmo, ele foi alvo da morte de Jesus. Não tinha nada mais que Deus podia ter dado por você. Sabe qual que é o teu valor? É o
o preço que alguém paga para te resgatar. Sabe qual foi o preço que foi pago para te resgatar? O preço da vida do Filho de Deus. Agora fala para mim, se você foi aceito ou não. Ele te aceitou quando você nem pensava nele. Porque ele morreu por você antes de você nascer. Ele viu como Deus você na eternidade. Ele te quis. E ele falou, esse é meu. Morreu por você. Vocês estão entendendo? Então essa problemática de a gente se irritar com o que os outros pensam, com a negação dos outros, com as ideias que os outros têm da gente, é uma das coisas que mais tira a gente da nossa bênção. Mais anula a bênção de Deus para a nossa vida. Essa é uma das coisas. Ai, mas Senhor, eu não interessa. Não interessa. Quem é você? Que o dono do universo, Jesus Cristo, morreu por você. Quem é você? Tem que ser alguém. Então para de pensar que você não é ninguém. Para de ficar focado na rejeição das outras pessoas. Esquece, rejeição não pode ter lugar no seu coração. Não pode. Porque você já foi aceito. Então a mulher entrou aqui nesse ouvido e saiu pelo outro. É assim que a gente tem que fazer. E olha que eram os discípulos de Jesus rejeitando. Que seriam hoje eu e você, né? Essa é a primeira coisa. O que fazer quando Jesus se cala? Segunda coisa, qual é o processo quando não qualificamos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Apesar de Jesus ter morrido por você, quando você nem nascido tinha, a grande verdade é que eu e você não qualificamos. É por isso que Deus nos trata de uma maneira que nós conhecemos como graça. Então qual é o processo quando eu e você não qualificamos? Porque Jesus disse para a mulher, ei, você é gentia, você não é judia, você não qualifica. Sabe? Qual é o processo? Jesus deixou, irmãos, olha aqui para mim, quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Sabe por que essa história ficou escrita aqui na Bíblia? Aqui, ó. Sabe por que essa história está escrita aqui na Bíblia? Não para contar a história da mulher, mas para dizer para mim e para você que existe um processo e que quando aparentemente você não qualifica, você já está qualificado, na verdade. Porque você não acredita que Jesus, que sabe todas as coisas, já sabia até onde que aquela mulher ia? Claro que já sabia, mas ela ainda não. A menos que ela fosse. Você só sabe até onde vai quando você vai. Antes não. Você pode até dizer, não, eu vou até o fim. Às vezes não. E você pode dizer às vezes, não, aí eu não vou. Às vezes vai. Jesus contou até uma parábola para explicar esse problema. Do vai e não vai. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Disse para um, vou trabalhar na vinha. Ele falou, não vou não. Disse para o outro, vai trabalhar na vinha. Eu vou. O que disse que ia nunca foi. E o que disse que não ia, foi. Daí a pergunta é, quem foi que fez a vontade do Pai? Quem disse que ia ou quem disse que não ia? Entendeu? Assim sou eu e você. Nós sabemos no fim do processo a coisa. Então, olha só. Quando não qualificamos, versículo 25a, veja o que acontece. No versículo 25, na primeira parte dele. Ela, porém, veio. Ela estava um pouco mais longe de Jesus. Sabe o que ela fez? Chegou perto. Depois de tudo que já tinha acontecido. Então, quando é dito para nós que nós não qualificamos, qual é o segredo da coisa? Chegue mais perto de Jesus. Ele não vai correr de você. Ele não vai excluir você. Ele, na verdade, está querendo atrair você. Está testando você. Está puxando você para perto dele. Chegue mais perto de Jesus. Qual é a segunda coisa que você vai fazer quando você crê que você não qualifica? Uma coisa que nós não fazemos mesmo é chegar mais perto de Jesus. E a segunda coisa que nós não fazemos mesmo, infelizmente, é o seguinte, é adorar. Jesus disse assim para ela, veja o que Jesus disse. Respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Jesus estava dizendo, eu não vim para você. Ele falou, não interessa, eu vou ao Senhor. Agora a pergunta é, Jesus tinha vindo para ela ou não? Sim. Claro, tinha morrido por ela. Então o que é que está em jogo aqui? É o
coração e a boca. Como a gente viu lá no começo. É o coração. A boca vai falar do que o coração está cheio. Do coração a mulher está tirando. Então, tira do teu coração. Ok? Ela veio e adorou. Versículo 25 ainda. E veja o que ela fez. E ela disse: Senhor, socorre-me. Não desista do teu pedido. Porque tem coisa que você não pode fazer mesmo. Aquele demônio, se não fosse uma ordem de Jesus, que a mulher retirou de Jesus pela fé, sabe quando que ia sair? Nunca. Nunca. Você está entendendo? Então, possivelmente, esse processo de Jesus ficar calado, de Jesus dizer para ela que ela não qualifica, sabe o que esse processo fez nela? Aumentou a fé. Irmãos, problemas fazem duas coisas na sua vida: ou jogam você para baixo, ou te levantam. O que é que tem acontecido com você quando problemas vêm? O que tem acontecido com você? Quando os problemas chegam na sua vida, o que é que tem acontecido com você? Você tem sido levantado ou você tem... E olha, o problema não é o problema, sou eu. É como eu encaro o problema. Uma vez eu já disse isso aqui, deixa eu repetir isso. Você sabia que ninguém pode me ofender? Ninguém pode ofender você? Só existe uma pessoa que pode me ofender, eu mesmo. Se você vier e disser tudo o que você quiser para mim, e enquanto você está falando tudo que você quer falar contra mim, coisa ruim, tudo que você pensar para mim, a minha mente estiver dizendo: ai, pobrezinho dele, ele não sabe o que está dizendo. Ele não sabe que Jesus já morreu por mim, ele não sabe quanto que eu sou abençoado, ele não sabe, não tem ideia. O que eu estou fazendo? Não estou aceitando. Agora, se a mesma coisa acontecer e eu disser: ai, como essa pessoa está me magoando, ai, olha o que está dizendo, quanta mentira contra mim. Se eu me focar nessa maneira, eu estou me ofendendo. Ninguém pode ofender você, você pode se ofender. Porque se você não se ofender, pode dizer para você o que quiserem, não adianta. Você é o único. É como se você abrisse o escudo do teu coração para as coisas entrar. E o escudo do teu coração, a chave quem tem é só você. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Sabiam disso? Então, como é que é esse negócio? Esse é o processo de consagração. Agora, a terceira coisa no processo, e nós estamos terminando, qual que é? Qual o processo quando somos depreciados? Agora é justamente o que eu estou falando. Quando depreciam você, quando dizem que você não vale, quando dizem que você não pode, quando dizem que você não qualifica. Sabe? Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês, presta atenção. Tem muita gente que pensa que inteligência está ligado com informação. Informação ajuda pra caramba. Mas inteligência não está ligado com informação. Tem gente que é muito simples, mas é muito mais inteligente do que qualquer um que se formou no último grau possível da universidade. Vocês entenderam? Então, você tem que entender que quando você é depreciado, o que está acontecendo quando você é depreciado? Qual é o processo quando somos depreciados? Versículo 27, olha o 27, primeira coisa que diz no 27. Não é bom tomar o pão e lançar dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu estou aqui para o Senhor ser meu dono e eu quero comer nem que seja das migalhas. O que fazer quando você é depreciado? O que é que você faz? Não tome a situação como ofensa. Não tome. Será que você... Não tome a situação por ofensa. Porque essa mulher tinha tudo para tomar a situação por ofensa. Ai, me chamou de cachorro, eu venho aqui buscando ele, eu queria ter um relacionamento com ele, queria minha filha, pobrezinha da minha filha, agora ele me chama de cachorro. Eu não sei como, mas numa situação até bem menor do que essa, eu e você, a gente
grilava, não é verdade? A gente se esquentava, o ânimo subia, né? A temperatura subia. Veja o que a mulher fez. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos, dá para o cachorrinho. Ela falou, cachorrinho, tudo bem, cachorrinho é legal, pode ir. Então eu quero ser um cachorrinho, pelo menos um cachorrinho na sua casa. Sabe o que a mulher está fazendo? Ela está vendo o bom que existe na coisa. Ela falou, mas eu tenho notado que cachorrinho come muito bem, por sinal, na casa do seu dono. Ela falou, eu gostaria de ser esse cachorrinho na sua casa. Deixa eu perguntar para você. Nós somos positivos ou negativos de acordo com o que nós olhamos a situação? Como é que você tem olhado as situações que acontecem com você? De maneira positiva ou negativa? Vocês sabiam que toda situação tem uma maneira de olhar negativamente e tem uma maneira de olhar positivamente? Toda situação. Gente, por causa, preste atenção nisso que eu vou dizer para você, por causa das feridas que nós temos no nosso coração, das feridas que nós temos na nossa alma, das rejeições que a gente já passou, dos problemas que já tivemos, a tendência minha e tua, é sempre ver o lado negativo. Quer falar de negativo? Fala comigo. Ei. E está duvidando? Pergunta para a Nice que está lá no último banco. Ela é minha bênção. Na minha negatividade. Vendo sempre. E eu ainda argumento. Não, eu estou vendo aqui uma possibilidade negativa. Não podemos ser negativos. Ai, olha o que disse. Olha o que disse. Cachorrinho, puxa, cachorrinho, coisa jóia. Ainda mais debaixo da mesa do seu dono. E melhor ainda se o dono for o Senhor. Então, não olhar a nossa situação como ofensa, com negatividade. Sabe o que temos que fazer? Sempre tem alguma coisa que sobra para você, se você quiser. Veja o que diz o versículo dela. Você pode fazer como essa mulher. Ela disse, mas sempre cai alguma coisa da mesa. E é coisa boa que caiu da mesa, porque vocês estavam comendo na mesa. Os filhos estavam comendo da mesa. Então, o que caiu da mesa, não é porque caiu da mesa que virou coisa ruim. Não, é coisa que os filhos estavam comendo e caiu. Não tem nem problema de comer essas coisas. Os filhos estavam comendo. Vocês entenderam isso? O que fazer então no processo de consagração, quando a gente... Gente, eu não sei se Deus está falando só comigo, mas Ele está falando comigo, eu não sei se está falando com você. Mas essas coisas que eu estou dizendo para vocês são extremamente práticas. Extremamente práticas. Extremamente práticas. Do teu dia a dia, você, muitas vezes, durante o mesmo dia, você passa por situações semelhantes a essa. Porque essas coisas aqui são extremamente do dia a dia. Se você aplicar esses princípios aqui, da consagração, você perseverar, se consagrar a Jesus, não deixar passar a tua oportunidade, não tomar como ofensa, você vê as possibilidades. E agora veja só, versículo 27c. Ainda que você creia que não é a melhor situação, ainda Deus pode transformar essa situação em uma coisa boa. Quando ela diz, Senhor, nem que seja um cachorrinho, quero ser um cachorrinho seu. Aí Jesus diz, uau! Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está doido para olhar para você nas circunstâncias da tua vida, no dia a dia, quando os problemas vêm, quando as coisas te confrontam, quando querem botar você para baixo, dizer quem você é. Sabe, só tem uma pessoa que pode dizer quem você é o teu Deus que pode dizer quem você é. Nem você mesmo pode dizer quem você é, porque você nem se conhece direito. Essa é a grande verdade. Deus nos conhece, então Ele pode dizer quem nós somos. Muito menos as outras pessoas, nem eu, muito menos as outras pessoas. Então, quando você passa por essas situações, você tem que prestar atenção nessas situações, porque o processo de consagração é você se apegar a Jesus com perseverança, é você deixar o teu coração ser dele, e a tua boca
determinar o que você realmente está querendo. Senhor, meu negócio aqui é a minha filha ficar liberta, nem que seja com as migalhas que caiu. Ela ficando liberta, está tudo muito bom. E aí Jesus diz, uau! Quando você consagrar o teu coração, levar a tua boca a fazer a confissão correta, quando você perseverar, não desistir no primeiro problema que acontece, sabe o que vai acontecer com você? Jesus vai dizer, uau! Vai dizer, grande é a tua fé. O que o processo fez na vida da mulher? Aumentou a fé dela. Aumentou a fé dela. Está cheio de textos na Bíblia que mostra como é que Jesus aumenta a fé. Um dos textos é esse. O outro daquele camarada que falamos agora há pouco, lá na beira da saída de Jericó. O outro é aquele centurião que mandou os amigos dizer para Jesus, meu servo está muito mal, venha curar. E aí o pessoal foi levando Jesus. E aí ele mandou alguém dizer, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, diga uma palavra e o meu servo vai ser salvo. Uau! Aí Jesus disse, não achei fé como essa, nem mesmo no meio do povo de Deus, nem mesmo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Aquele homem não era de Israel, aquele soldado romano, o centurião. Esta mulher não era de Israel. O servo também não era. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus faz assim com aqueles que nem eram, quanto mais você que já é? Esses nem eram. Se esses que nem eram podem ter a fé levantada, imagine a tua fé. Como Deus pode levantar a tua fé? E como é que levanta a tua fé? No processo de consagração. Fique em pé no nome de Jesus. Gente, foi isso que a mulher fez. Ela disse, eu sou teu, e tu és meu, e eu não te solto. Nem que seja para comer da migalha debaixo da tua mesa. Vamos cantar isso? Coloca a letra, Diego, por favor. Vamos cantar isso. Enquanto você canta isso em adoração, essa vai ser o teu processo de consagração nessa manhã, por essa música, principalmente essa parte que diz aí, ok? Rendição foi o que aconteceu com a mulher, foi o que aconteceu com o mendigo, foi o que aconteceu com o soldado romano. Rendição. Tu és meu. Outra vez, diga aí, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se renda ao Senhor. Qual é a condição que você está vivendo hoje? Se você render ao Senhor, como essa mulher fez, você vai ver os resultados que ela teve. Tu és meu. Cachorrinho na tua casa. Entretanto, Senhor, já sabemos que somos filhos, somos herdeiros, cordeiros contigo, Jesus. E tu és meu. Aleluia.